Olá, amigos! Estamos aqui em mais um vídeo reflexivo, hoje trazendo um tema bastante polêmico e importante para pais, para educadores, para jovens, né? Vamos falar da desencarnação de um jovem toxicômano, de um jovem que durante a vida utilizou diversas drogas. E vamos ver, à luz da doutrina espírita, o que podemos entender desse processo da drogadição e da desencarnação de espíritos que utilizaram drogas ao longo da vida. Há muita gente que defende o uso de drogas, né? A liberdade ou a libertinagem. E eu gostaria de ler para vocês um texto, o capítulo 25 desse livro, Na Hora do Adeus. É um livro do espírito Luiz Sérgio, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. A dona Irene deixou vários livros psicografados, né, numa linguagem bem popular, bem simples, ensinando, levando a mensagem espírita com muita clareza para todo mundo, né, de diversas formações intelectuais. Então, o capítulo intitula-se Caio colhe o que plantou. É a desencarnação de Caio. O livro vem tratando de desencarnações, ou desencarnes, como algumas pessoas falam, né? E mostrando a realidade do processo desencarnatório de espírito para espírito. Então aqui nós vamos tratar da desencarnação de um jovem drogado, ok? É um texto narrativo, né? Que conta com a presença dos espíritos, de Luiz Sérgio e outros espíritos, visitando o local onde o corpo está sendo velado, e ali eles vão tecendo diálogos, inclusive com o próprio desencarnante, com o próprio Caio. Eu vou lendo e fazendo alguns comentários. Eu quero que vocês comentem aí, na medida que vão assistindo ao vídeo, o que pensam sobre o assunto, né? Dúvidas, né, comentários, fiquem muito à vontade, se inscrevam aí no canal, bata o dedão aí, o canal que já conta cerca de 7.100 inscritos. Estamos caminhando rapidamente e espero em breve atingirmos aí 10.000 inscritos. Se inscreva e compartilhe este vídeo, né? Se você tem filhos, sobrinhos, netos, educadores, a temática é importante. Um jovem se debatia junto ao corpo e a família gritava em total desespero. Os técnicos, ao lado do espírito e dos corpos de Caio, os técnicos, espíritos especializados no processo de desencarnação, tudo faziam para que ele compreendesse o que estava ocorrendo. Apavorado, notando tudo o que se passava, Caio sofria vendo a mãe e o pai chorarem. A capela era um soar de gritos e revolta. Onde está Deus que não compreende a dor de uma mãe? Meu filho tão jovem, bonito e bom, é levado sem piedade. O que aconteceu ao jovem Henrico? Droga. Henrico é um benfeitor espiritual. Droga. Drogou-se a tal ponto que o corpo físico explodiu. E os pais sabem que foi a droga que o matou? Saber sabe, mas reluta em aceitar o que os médicos disseram. E o atestado de óbito? Parada cardíaca. Jamais esses pais iriam aceitar um atestado que comprovasse a dependência do filho. Caio se debatia no corpo repleto de fluido vital. Quer dizer, não era a hora de desencarnar, então ele estava ali preso ao corpo, se debatendo, né? Não era o momento. Porque num caso assim consiste numa espécie de suicídio indireto, né? Uma desencarnação por overdose. E agora, o que fazer? Como dispersar esse fluido? O fluido vital ainda muito presente no corpo espiritual do Caio, né? Como dissipar isso, né? Para o processo desencarnatório acontecer. E o fluido no corpo físico também, né? Porque quando a energia vital acaba, é que ocorre a desencarnação. Sem energia vital, não há vida física, né? Para esses casos, existem equipes de alto gabarito para atuar no perispírito.
Caio sofria como se estivesse ainda encarnado. Plácido indagou: ele está mesmo desencarnado? Os laços me parecem tão amarrados ainda. Para quem está chegando no Espiritismo agora, nós temos um corpo carnal, somos um espírito, uma centelha divina, e temos um corpo espiritual, que é o perispírito. É através desse corpo espiritual que a gente está espírito vinculado ao corpo carnal. A desencarnação é quando o perispírito se desloca totalmente do corpo físico. Esse corpo espiritual, esse perispírito, prossegue no além com o espírito. Quando os médiuns videntes veem os espíritos, eles estão vendo o perispírito, o corpo espiritual dos espíritos. A desencarnação é o desligamento total e definitivo do perispírito, desse corpo espiritual, célula a célula, em relação ao corpo carnal. Esse corpo perispiritual, ele é uma cópia do corpo físico. É com ele que nós nos apresentamos no além, ok? Se vocês olharem bem, verão que Caio cometeu suicídio, o mentor fala. Os seus laços não se desataram, romperam-se, e isto causa dores terríveis ao espírito. Fixei a vista em Caio, isso é Luiz Sérgio, o autor espiritual do livro, falando, né? Fixei a vista em Caio e vi que os fios destruídos pela violência da overdose estavam todos embaraçados, sem direção a tomar. A família nada fazia para ajudá-lo. Eram lágrimas, gritos e revolta. E os amigos que ali se encontravam só falavam mal do garoto. Então, ninguém estava ali em clima de oração, orando pelo desencarnante. Uns desesperados e outros falando mal, que ele era um doido, que ele perturbava todo mundo e tal. Diziam que era viciado desde os 10 anos, que batia na mãe e nas irmãs, que furtava a família. Quer dizer, o menino não era fácil e alguns estavam ali comentando esse comportamento. E Caio os ouvia. Queria levantar-se, mas a overdose tinha atingido tanto o cérebro que este se encontrava em desequilíbrio. Os ditos amigos criticavam-no, mas quando se aproximavam da família de Caio diziam: que pena, um menino tão bonzinho. Pelas costas descia o sarrafo, né? Como pode alguém ser tão hipócrita? Tão hipócrita, indagou Pamela, outro espírito presente ali. Os vizinhos não gostavam de Caio, pois ele provocava escândalos e mais escândalos. Ali ficamos e ninguém orava. O sofrimento de Caio era imenso, mesmo quando o sacerdote orou por ele, pois longe de Deus ele esteve a vida toda. Então não adianta uma oração no momento ali, encomendando o defunto, encomendando o espírito, se você viveu uma vida inteira afastado de Deus, como é que na hora ali uma oração vai resolver sua vida? Não vai, isso é ilusão, né? Zangou-se, o próprio Caio zangou-se com as orações do sacerdote. Enquanto este falava sobre o evangelho, Caio era só indiferença. Não queria nem saber das palavras do padre que estava ali falando, né? Henrico, se Caio se conscientizasse de que a prece ajuda, seria beneficiado, mas agindo assim, jamais irá receber auxílio. O Luiz Sérgio falou, se ele soubesse o valor de uma oração, entraria na sintonia e poderia ser, de alguma forma, beneficiado. Sim, Luiz, se ele se lembrasse de Deus agora, sua dor seria aliviada, receberia uma ajuda, né? Entretanto, Caio, enfurecido, desejou agredir o sacerdote. Ele está desencarnando e está furioso e quer agredir o sacerdote. Mas o seu estado de fraqueza não lhe permitia fazer absolutamente nada. Era um doente em estado desesperador. Naquela capela, humilde e fria, só o rancor fazia companhia a Caio. Como é necessário alertar as famílias para saberem se comportar na hora da morte. Muitos de nós vamos para os velórios, né, achando que acabou ali, que não, o espírito pode estar ali ainda num processo de desligamento em relação ao corpo físico. Nossa postura é fraterna, amorosa, oracional, né, muito ajuda na desencarnação. Este trabalho que faço para você, leitor,
levou-me a concluir que poucos possuem um comportamento cristão diante de um desencarnado. Aproximei-me de Caio e, para meu espanto, na sua casa mental, passou como um filme a sua vida. É muito comum o desencarnado revisitar toda a vida nesses momentos da desencarnação. É como se passasse um filme, ele revisitando toda a vida, né? É como um julgamento da própria consciência também nesse processo, um juízo final de ciclo, né, reencarnatório, naquela encarnação, uma avaliação, algo assim. Aos 12 anos iniciou-se na maconha, na cola e nos comprimidos. Depois cocaína e crack. Ele foi revisitando esses momentos da vida dele, né? O uso de cada tipo de droga. Depois cocaína e crack. E diante dele presenciamos o estrago que a maconha lhe fizera. Afetar a sua memória, dificultando sua concentração. Quando adolescente, a ação da maconha sobre a motilidade e vitalidade dos espermatozoides reduziu a sua capacidade reprodutiva. Como ele a consumia cada vez mais, seus brônquios foram afetados e não só eles. Com a ingestão de grande quantidade de tetrahidrocannabinol, THC, ficou alterada a capacidade funcional do seu cérebro. Depois partiu para outras drogas, quando ocorreu a overdose. O desespero daquele menino levou-me a orar junto dele. Olhou-me e indagou: também gosta? O desencarnante viu o espírito Luiz Sérgio e falou: também gosta? Gosto muito de Deus, respondeu Luiz Sérgio. Só ele pode salvar a juventude. Saia daqui. Não basta o coroa fantasiado, o padre chamou de coroa fantasiado. Ainda vem você com suas ladainhas? Engana-se, Caio. Eu posso falar porque sou um espírito. Há muito deixei o corpo de carne. Que? Você é um morto? Não, não morri, porque os filhos de Deus não morrem. Ressuscitei para a vida eterna. Eu vou fazer uma pausa e vou gravar mais um vídeo dando continuidade para esse vídeo não ficar tão longo. Deixa aí os seus comentários e acompanhe. Já já o outro vídeo estará aí disponível.